Bom, há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições. E a pergunta que todo mundo faz, teria começado neste momento? E a resposta é não. Mas antes, se inscreva no nosso canal, lá no YouTube, clica no sininho e receba as nossas notificações. A corrida armamentista do século XX, ela começou bem antes. As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas. Os campos estão despovoados. Os homens se recolheram às zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. A Europa e o Oriente, elas constituem um campo vasto de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas, que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento. Onde é que estão os valores morais da humanidade? As igrejas, elas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política. Nós vamos ver que somente a doutrina espírita, prescindindo de todas as garantias terrenas, ela executa um esforço tremendo de manter acesa a luz da crença. Nesse barco frágil do homem ignorante do seu glorioso destino, barco que ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe das plagas iluminadas da razão e da cultura e do direito. Convenhamos em que o esforço da doutrina espírita ela é quase superior às suas próprias forças. Mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é o único diretor do plano, das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra, elas se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz, a caminho de uma nova era. Espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, do qual Jesus é um dos membros divinos. Reunir-se de novo a sociedade celeste, que nós já vimos que é a terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. O que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Só Deus é que sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Um modesto esforço da história, ela fez entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muita vez o palco das civilizações ele foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários. Mas os atores são os mesmos.
caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual ela foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho lhe seria a eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual, com respeito aos ensinamentos divinos. Mas a pureza do cristianismo, ela não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. Então o assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Foram decorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus. Surgiram a falsidade, a má fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se-lhe todos os princípios por favorecer doutrinas de violência oficializada. Debalde enviou então o Divino Mestre Jesus, seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias. Quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, eles foram obrigados a capitular diante da ignorância, esperando o juízo longínquo da posteridade. Desde essa época em que a mensagem evangélica ela dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude da sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual em seus surtos, impossibilitado de acompanhar o homem físico na sua marcha pelo conhecimento. Mas nós vamos ver que é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos dias ou dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-os para o bem de toda a humanidade. Então a doutrina espírita, na sua missão de consolador, ela é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques
da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando aos homens os seus verdadeiros caminhos. E no seu manancial de esclarecimento pode-se beber a linfa cristalina dessas verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para uma nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal elas serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio dos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o império perecível. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade ela tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-os para o bem de toda a humanidade. O Espiritismo, na sua missão de consolador, ele é um amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo, salvar as religiões. Então nós vimos que por que está acontecendo todo esse trabalho de limpeza do mundo? Porque é assim os planos de Deus. Esse é um trabalho de uma transição planetária. E nós temos que seguir os planos de Deus. Muita paz, muita luz. Gratidão a todos.